Noite, professor Fernando Monteiro. Faltei a aula passada e meus colegas disseram-me que ontem falaram sobre a pronominalização. Estou interessada a aprofundar os conhecimentos sobre este conteúdo. Para viva, muito boa noite, Fátima. De facto, nós tivemos uma aula magna, os colegas foram bastante participativos, falamos sobre a pronominalização e também algumas regras. Bom, pronominalizar consiste em substituir os complementos pelos respectivos pronomes. Entre as regras, nós vimos várias. A primeira que nós aprendemos foi que quando na frase a forma verbal nuclear terminar em vogal, os pronomes variam em u, a, us, as, conforme masculino ou feminino, o singular ou o plural. Por exemplo, se a gente disser a, a Fediclene comeu o chocolate, pronominalizando vai ser a Fediclene comeu. A segunda regra que nós vimos é a regra da consoante. Nós aprendemos que quando na frase a forma verbal nuclear terminar com uma consoante, nomeadamente R, S ou Z, os pronomes variam em lu, lá, lus, las, conforme masculino ou feminino, o singular ou o plural. Mas aqui há que ter atenção. Se a vogal da forma verbal nuclear for aberta, ela ganha um acento agudo e elimina-se a consoante. Se a vogal for fechada, obviamente que ela vai ganhar um acento circunflexo e, de igual forma, deve eliminar-se a consoante. Quando na frase a forma verbal nuclear terminar em M ou ditongo nasal, ali os pronomes tomam as formas num, na, nos, nas, conforme masculino ou feminino, o singular ou o plural. Suponhamos que a Fátima esteja a sair com, eh, com a Letícia para um shopping. Há necessidade de pôr a Letícia em segurança. Então, põe a Letícia em segurança. Pronominalizando seria põe-na em segurança, uma vez que aqui a forma verbal nuclear está a terminar com um ditongo nasal on. Como está a terminar com um ditongo nasal, então os pronomes devem variar conforme a regra, no, na, nos, nas. Como é a Letícia está no feminino e no singular, vai ser põe-na em segurança. A Fátima e o Guilherme comeram a laranja. Pronominalizando seria a Fátima e o Guilherme comeram-na, porque é a laranja. Nós conseguimos ver aqui que a forma verbal nuclear está a terminar com M. E, segundo a regra, ele deve variar em no, na, nos, nas, conforme masculino ou feminino, o singular ou o plural. Neste caso, são as regras da ênclise. São as regras da ênclise. Sim, o professor poderia explicar-me sobre as regras da mesóclise? Sim, só vai explicar. Bom, quando nós falamos da ênclise, é quando o pronome é colocado depois da forma verbal nuclear. Próclise é quando ele é colocado antes. E mesóclise, meso, não é? É quando ela é colocada no meio. Mas nesta ênclise, estas são as regras. Mas existe, nós sabemos que os elementos fundamentais da oração são o sujeito e o predicado. Mas aqui existem outros elementos da oração, não é? Existem também os outros elementos da oração, que são os elementos que fazem parte do predicado, que são os complementos. Todos os exemplos, ou todos os exemplos que a gente viu até aqui,
só funcionam naqueles casos em que a oração tem apenas um complemento. Agora vamos ver um caso especial da ênclise, em que a frase terá, ou a oração terá, dois complementos, ou dois objetos, o objeto direto e o objeto indireto. Aqui existe uma regra. Por exemplo, a Fátima ofereceu, ou seja, vamos buscar um exemplo mais simples, não é? Mais claro. Eu posso dizer assim, o Befânio deu o telemóvel ao Guilherme. O Befânio deu o telemóvel ao Guilherme. E nós aprendemos que quando na frase a forma verbal nuclear terminar com uma vogal, os pronomes variam em o, a, os, as, conforme o masculino ou feminino, o singular ou o plural. Se tivéssemos de pronominalizar, num caso em que só houvesse um complemento, seria o Guilherme deu, não é? O Guilherme deu o, que é para substituir a palavra telemóvel. Porque nós, para identificarmos o complemento direto, perguntamos o que é, ou o que é que ele deu. Deu o quê? O telemóvel. Logo, o telemóvel é o objeto direto, porque ele complementa diretamente a frase. Agora, para nós identificarmos o complemento indireto, pergunta-se ao verbo. A quem? Não é? Ao Guilherme. Porque o complemento indireto indica basicamente um destinatário. Então, se é ao Guilherme, pronominalizando seria deu-lhe, porque ele é o destinatário. Porque nas regras da pronominalização, lhe no singular, lhes no plural, estes fazem o complemento indireto. Agora, só que aqui a frase é: o Guilherme deu o telemóvel ao Befânio. Este lhe do complemento indireto mais o do complemento direto, na regra, contraem-se e toma a forma liu. Portanto, nos casos especiais da pronominalização, eles terminam ou tomam as formas liu, liá, lius, liás, conforme o masculino ou feminino, o singular ou o plural. Logo, vai ser o Guilherme deu-lhe. O Guilherme deu o telemóvel ao Befânio, pronominalizando, vai ser o Guilherme deu-lhe. É assim que funciona. Se fossem os telemóveis, deu-lhe-os. É assim que funciona. Sim. Agora, as regras da mesóclise funcionam, primeiro, para quando o verbo estiver no futuro. Se a forma verbal nuclear estiver no futuro, então ali nós obrigatoriamente devemos usar a mesóclise. Caso não haja nenhum elemento, não é, que atrai ou que atraia a próclise. Por exemplo, a Fátima fará o chocolate amanhã. Pronominalizando vai ser a Fátima faloá amanhã. A Fátima fará a tarefa amanhã. A Fátima falará amanhã. Agora, se estiver no modo condicional, nós aprendemos que o modo condicional é quando ele condiciona. A Fátima faria o chocolate se houvesse ingredientes. Pronominalizando seria a Fátima
falo-ia, tanto mais que para conjugação seria eu falo-ia, tu falo-ias, ele falo-ia. Nós falo-íamos, vós falo-íeis, eles falo-iam. Então, no modo condicional, funciona também com a mesóclise. Compreendeu a aula, Fátima? Sim, deu sim para Você entender. está muito mais esclarecida, não é? Sim, já. Então, esta é a missão. Sou Fernando Monteiro. É apenas um facilitador. Quer dizer, o conhecimento já está convosco. O professor apenas é o mediador, é o facilitador para tornar do complexo ao mais simples. Sim, apesar de que essas regras são muito complexas, mas deu para entender. Aos poucos vamos chegar lá. Então, se não houver mais dúvida, a próxima aula vamos falar sobre a próclise, as regras da próclise. Por agora, terminamos a dose certa da língua portuguesa. Queira receber aquele abraço do professor Fernando Monteiro.